Olá! Inovação, desenvolvimento e tecnologia são os pilares de uma cidade que planeja se atualizar. A transformação acompanha a necessidade dos munícipes juntamente com o planejamento público. Quer saber mais sobre esse assunto? Acompanhe o Legislativo do Futuro, que começa agora. E para a gente entender um pouco mais sobre como a tecnologia pode se unir ao crescimento de uma cidade, estamos com o arquiteto e professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, a FAU-USP, Ângelo Filardo, e o vereador do Republicanos e membro da Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, vereador Sansão Pereira. Obrigado pela presença de vocês. Obrigado. Sempre um privilégio ter vocês para a gente falar sobre cidades inteligentes. Nós que agradecemos, Carlos Magno, e também aqui ao professor, né? Muito obrigado por estarmos juntos e falando de um tema tão importante para a cidade de São Paulo, para a vida das pessoas, para o nosso dia a dia, né? Com certeza. Obrigado pelo convite. Vamos lá. E eu começo com o professor, viu, vereador? Porque eu queria que o professor explicasse para a gente, efetivamente, para a gente entender, né? O que são as cidades inteligentes e qual a proposta delas para nós que somos munícipes? Bom, você tem dois empregos da expressão cidades inteligentes. Um mais do dia a dia, do uso comum, que está sempre associado ao emprego da tecnologia, difusão de novas tecnologias na gestão das cidades, dos sistemas de infraestrutura, da segurança pública, do trânsito, etc. E outro que é de norma técnica, que ele incorpora algumas camadas a essa questão da tecnologia. Basicamente, a noção de uma cidade sustentável, a noção de resiliência, capacidade da cidade de recompor as suas funcionalidades depois de um desastre, de um evento disruptivo, vamos chamar assim. E um terceiro muito importante, que é o foco no cidadão de uma maneira determinada que depois eu posso desenvolver melhor no decorrer da conversa. Tá certo, obrigado, professor. E já colocando o vereador aqui também no nosso papo, o vereador Sansão Pereira, Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, uma das principais, quando se fala em plano diretor, quando se fala em lei de zoneamento, revisão do zoneamento, como nós estamos vivendo agora, não é? É muito importante saber da questão legislativa, vereador. Como é que a gente pode pensar no futuro das cidades e como as legislações, e eu já citei aqui o plano diretor, o zoneamento, podem guiar esse caminho da evolução? Bom, a maneira de guiar é que nada se faz sem um planejamento, né? Tudo para se crescer e crescer bem, com desenvolvimento e pensando bem-estar, né, tem que haver um planejamento. Então, evidentemente, claro, que o plano diretor já está prevendo, né, diversas questões da área da Smart City, das cidades inteligentes, né, exatamente para que haja esse planejamento, que é uma cidade conectada, né? A Smart City é uma cidade conectada, um laboratório, né, vamos dizer assim, onde busca se conectar informações de todas as secretarias para que se possam tomar decisões para um melhor desenvolvimento da cidade. E tem uma questão que eu gostaria de colocar para os dois, tanto para o vereador quanto para o professor. Quais são os temas abordados dentro de um conceito de cidade inteligente? Dá para a gente tentar mensurar isso, professor? Sim. No caso de São Paulo, das cidades brasileiras, existe uma tradição, uma história de uma forte fragmentação setorial da informação e da gestão. Então, cada área, o saneamento, a eletricidade, o transporte, o trânsito, a saúde, a educação, procura desenvolver, cumprir a sua tarefa a partir de políticas de cima para baixo que vão ser avaliadas dentro daquele setor. E a ideia da Smart City
é de que, bom, isso gera uma estrutura de informação e de gestão que é toda vertical naquele setor. A ideia da Smart City, nesse aspecto que eu mencionei de foco no cidadão, é que você parte das necessidades do cidadão como um todo e vai tentar articular as ações setoriais, as informações setoriais, e vai tentar finalmente articular as ações de tudo aquilo que diz respeito ao cidadão. Existe uma ideia do balcão único, um único acesso que permite que toda a informação seja acessada e que permita que a administração perceba melhor as necessidades. A educação pode ter um foco muito claro e até ter um desempenho muito bom no cumprimento das suas políticas setoriais, da política de educação. Mas ela pode estar um pouco desconectada do que a cidade está pensando em termos de trabalho e emprego. Então, por exemplo, ela está excessivamente focada no acesso à universidade e a cidade está pensando de uma maneira um pouco diferente a forma de acesso ao mercado de trabalho. E quando você foca na necessidade do cidadão, passa a haver uma possibilidade de que as ações se integrem um pouco melhor. Isso é inteligência. E aí, de uma certa forma, né, vereador, a Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente, que é aqui da Câmara Municipal de São Paulo, comissão atuante, e, como eu já disse, nesse plano diretor, na revisão do zonamento, esses são assuntos, inclusive há uma discussão sobre Smart City aqui na Câmara, que a gente já acompanhou também. Então, como é que o senhor avalia isso? O papel da comissão. A comissão é importante nesse sentido, porque não só na questão do planejamento, como o senhor disse, da cidade, mas também das inovações, daquilo que está vindo por aí do ponto de vista de tecnologia também, né, vereador? É imprescindível, fundamental, porque, como o professor acabou de falar, nós, com essas informações nas mãos, nós não podemos fazer nada sem ter informações. Então, com essas informações nas mãos, então nós podemos, evidentemente, trazer mais dignidade para as pessoas, tanto na área da educação, como na área da saúde, na área da mobilidade e também no meio ambiente. Então, essas informações são fundamentais, né? Tem uma questão interessante, professor, vereador. Eu estava, inclusive, participando de um outro programa aqui da TV Câmara e a gente dizia o seguinte, olha, seria muito legal se todas as pessoas pudessem morar num bairro, sair de casa, atravessar a rua, o emprego está ali, né? Seria muito legal se os filhos da gente quisessem estudar num bairro, atravessar mais 2 ruas, a escola está ali. Só que São Paulo é uma cidade-país, é gigantesca. E isso vem lá de trás, e o vereador sabe o que eu estou dizendo, o professor também, não se organizou dessa forma. Então esse conceito, por exemplo, de cidades inteligentes, que já começa a ser implantado, inclusive em outros países, né? A gente tem avaliado muito isso, ele de uma certa forma traz mais dificuldades. Por isso, professor, o que o vereador disse é fundamental. O vereador não tem como ter uma visão macro da cidade inteira para saber onde, como é que vai fazer, né, se tornar uma Smart City. Essas informações que é uma questão de um trabalho de formiguinha para chegar, né, professor? Sim, a aquisição de dados de qualidade é a primeira camada de qualquer construção de cidade inteligente. E, independentemente de todo o resto da construção, você não vai fazer nada sem uma base sólida de informações. Usualmente, a ideia vem acompanhada de uma outra, que é algum nível de automação. São sistemas que adquirem os dados e já podem, eventualmente, agir como... Um exemplo simples leitura de placa de automóvel, leitura automática de placa de automóvel, né? Que já é um aspecto de adquirir a informação e já atuar sobre ela, né? Então, com essa base de informações, muitas prefeituras começam pela planta genérica de valores. Para prefeituras como São Paulo, isso
é o básico, né? Acho que nós temos isso desde o início do século XX. Mas muitas cidades, o primeiro passo é conhecer o seu próprio parque imobiliário, saber quais são as casas, onde ficam, identificá-las como contribuintes, identificar as ruas. Então, nós já estamos um pouco adiante nisso, temos uma série de sistemas inteligentes e a questão é integrá-los. Esse é o grande desafio da cidade inteligente, são os níveis de integração dos sistemas que nós vamos adquirir. E tem essa questão de com qual objetivo, que é o que a definição técnica é muito forte, dá uma ênfase muito forte. Professor, eu quero saber agora do vereador, que é uma questão importante que acontece aqui na Câmara Municipal de São Paulo, a gente que já está aqui há algum tempo, a gente sabe a importância das audiências públicas, quando as pessoas vêm para cá e trazem as demandas para os vereadores. Esse caso também é um caso, quer dizer, as pessoas trazendo as demandas de uma certa forma, né, vereador? Facilita também uma informação, tipo assim, poxa, aí dá para eu implantar um conceito de cidade inteligente. Mas é preciso chegar até o vereador. Por isso a importância das audiências públicas também. Porque são as pessoas que vivem na cidade. E, naturalmente, elas que sabem os problemas que elas enfrentam, né? E elas expondo esse tipo de problemas, então nós vamos buscar trazer uma solução compatível. E nós, como pessoas públicas ali na comissão, temos a responsabilidade de atender às 12 milhões de pessoas, mais de 12 milhões de pessoas. Então nós temos que pensar num todo, temos que pensar na cidade de São Paulo. Então essas informações são muito importantes, mas para que a gente chegue a um ponto de equilíbrio, para que não puxe demais para um lado nem para o outro. Então a audiência pública, claro, você ouvir as pessoas, é a participação do executivo, é a participação do legislativo, é a participação da cidade, é a participação das pessoas que residem, que moram ali, dos técnicos, dos profissionais, né, dos mestres, dos professores, dos ambientalistas, dos arquitetos. Então, claro que são informações das mais diversas e informações importantes e que, claro, contribuem para que nós venhamos a chegar a uma conclusão, né? Que seja satisfatório para todos. Claro, nunca dá para satisfazer a todo mundo, nunca dá para agradar, porque um quer de um jeito, outro quer do outro, mas... E o professor, inclusive, citou um exemplo, e a gente vai agora para um rápido intervalo, mas eu quero colocar já para o professor, quer dizer, a importância da velocidade dessas informações chegarem, né? Que o próprio vereador falou. E aí sim dá para, de uma certa forma, ter um conceito mais rápido daquilo que se necessita para a implantação de cidades inteligentes. Mas eu peço que o senhor aguarde um pouquinho, daqui a pouco a gente continua e a gente tem que se despedir do vereador Sansão Pereira. Fique à vontade, vereador. Muito obrigado, viu, pela sua participação e até a próxima. Muito obrigado, Carlos Magro. Obrigado também ao professor de estar aqui conosco, né? E, evidentemente, a todos aqueles que nos acompanham, né? Grande prazer, alegria, satisfação poder participar desse programa legislativo do futuro. Gostaria muito de poder continuar, mas como recebemos esse chamado urgente, aí temos que sair correndo. Mas tenho certeza que o professor está aí e, claro, com todas as condições, qualificações técnicas e profissionais para poder responder muito melhor do que eu toda e qualquer pergunta. Muito obrigado, vereador. Muito obrigado. A gente vai então para um rápido intervalo. Na sequência, a gente continua com o professor. Daqui a pouco, inclusive, nós vamos falar muito mais sobre esse assunto, não é? Com o nosso professor que está aqui presente e já já a gente volta. Toda segunda-feira, às 16 horas, recebemos no Legislativo do Futuro convidados para falar sobre temas que são de interesse do cidadão paulistano. Caso tenha perdido algum programa, não tem problema. Todas as edições estão na nossa playlist do YouTube. Basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aí na sua tela. Estamos de volta, hoje com o arquiteto e professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, a FAU-USP, Ângelo Filardo. E, claro, vamos continuar o assunto, já que no último bloco eu falava a respeito da questão das informações, da necessidade das informações para se chegar
para os técnicos, enfim, a própria tecnologia utilizar essas informações para a gente chegar ao conceito de cidade inteligente. Professor, fique à vontade. A informação, ela tem seus tempos. Cada informação, existem informações que requerem tempo real. De novo, vai multar um carro, você tem que saber a placa do carro na hora que ele está cometendo a infração. Uma situação de desastre natural, é preciso ter as informações de onde estão acontecendo os problemas em tempo real para ter uma capacidade de reação adequada na hora certa, no lugar certo. Outras informações têm tempos diferentes, então, vamos dizer, disponibilizar uma informação legislativa é algo que é permanente. O tempo todo, uma vez que uma lei está promulgada, ela vai ficar disponível no site de legislação da Câmara, da Prefeitura, do nível de governo correspondente. E a discussão, a troca de informação, ela tem um tempo mais alongado, o tempo em que a informação possa se disseminar. Dado que há uma necessidade de que o processo ande, isso é importante, é necessário dar o tempo da discussão. Isso é um elemento que vale, então, a necessidade de avaliar em cada tipo de informação qual é o tempo que ela precisa para chegar até o cidadão e a resposta do cidadão, qual é o tempo que você dá para isso acontecer. Só para que as pessoas tenham uma ideia da importância, né, que a gente está falando aqui de cidades inteligentes, a gente acompanhou a evolução das coisas. Por exemplo, existia uma ocorrência policial, né? A gente ficava ali com uma dificuldade grande de tentar chamar uma delegacia, uma viatura da polícia. Se criou um 93. Então isso já começa a ser um exemplo de tecnologia para ajudar a população. E eu estou dizendo isso, professor, porque a gente está no momento do 5G. Se fala muito no 5G, né? Até que ponto o 5G pode ajudar a essas informações que o senhor se referiu, elas têm a velocidade que é necessário para se implantar, né, determinadas ações e tudo mais. O 5G é importante na garantia de uma resposta rápida. Então, quando você tem sistemas que adquirem a informação, processam e agem em cima da informação, a internet das coisas ela está exatamente pensada para garantir essa rapidez, né? Então, o carro autônomo, por exemplo, só é possível com a internet 5G. O que é isso? É uma aquisição de informação e resposta imediata, né? Talvez, no momento, o nosso estágio de implantação de inteligência na cidade esteja um pouco atrás. Assim, não é exatamente o 5G que vai resolver o nosso problema. Nós estamos precisando integrar os sistemas. Então, o exemplo dado, né? As informações de sistemas de câmera, existem vários sistemas de câmera operando na cidade e a integração desses sistemas em um grande sistema, a interoperabilidade que se diz desse sistema, possibilidade de um órgão acionar mediante protocolos de segurança as informações de outro órgão, é o estágio em que a gente estaria, né? E é complicado porque nós temos diferentes níveis de governo, uma estrutura setorial de concessionária, CET, Polícia Militar Estadual, Guarda Civil Municipal, concessionárias privadas que eventualmente têm informações importantes, trabalhando numa lógica muito setorial, que é chamado silo.
Silo é uma estrutura vertical. A gente lembrar do silo mesmo, né? É. Que são todos separados, Isso, não se integram, Exato. cada um guardando a sua quantidade lá de Exato. trigo ou qualquer coisa parecida. Então, a literatura, a norma, fala na necessidade de estabelecer alguma transversalidade a esses silos. E a principal delas é essa primeira troca de informações. A hora que a gente tiver essa troca de informações, então a velocidade de processamento e de resposta passam a ser mais importantes do que seriam hoje. Hoje ela é importante dentro do silo, eventualmente Com certeza. uma resposta rápida de um determinado sistema pode ser importante. Mas é preciso integrar, né, professor? Nós precisamos, a cidade inteligente mesmo é aquela que está integrada. E aí é uma coisa interessante que a norma coloca, esse tripé, esses 3 elementos centrais que eu me referi, o foco no cidadão e é chamado balcão único, é a possibilidade de que, a partir de um único acesso, estejam disponíveis as informações. Isso tem uma possibilidade de evolução, é que a necessidade do cidadão seja entendida como uma única necessidade a partir dos diversos pontos de vista. E isso provoca a integração da gestão, porque aí os setores começam a se conversar naquele exemplo que eu dei. Bom, a educação pode conversar com o trabalho e emprego e com certeza. A segurança pública sobre qual é a forma de chegar em objetivos mais próximos do que o cidadão gostaria. Aí, claro que esse é um terreno da política, né? As necessidades do cidadão, elas são multifacetadas, sujeitas à controvérsia política, e isso tem que ser integrado no processo, né? Além dessa visão individual do cidadão ou da cidadania como um coletivo, as questões de resiliência e sustentabilidade, que são as outras 2 ideias-chave da cidade inteligente, elas se colocam à sua maneira. A resiliência, me parece que é o ponto no qual São Paulo deveria se colocar hoje para dar passos concretos. Por quê? Diz respeito a como você vai responder a um desastre. É mais fácil que os atores envolvidos, por exemplo, numa grande enchente, a EMAI, a Sabesp, a Secretaria de Infraestrutura Urbana, as subprefeituras, os operadores de diferentes sistemas, a concessionária de energia, etc., é mais fácil que eles concordem em trabalhar juntos numa situação de emergência do que simplesmente, daqui para frente vamos transformar nosso dia a dia. Custa muito caro transformar nosso dia a dia, mas é mais fácil concordar em trabalhar a resposta rápida a desastres. Então seria um momento, uma espécie de laboratório para se desenvolver essa integração, e que daria chaves para o futuro, né? E a questão de sustentabilidade, ela é um pouquinho diferente da cidadania, porque a cidadania pode, eventualmente, não pensar na geração futura, né? Então, a sustentabilidade dá essa ideia de que você tem que construir uma cidade que vai funcionar sem comprometer o funcionamento futuro, e isso envolve aspectos que estão fora daquela conversa no dia a dia com o cidadão e entre os silos, os setores. Aquilo que o senhor falou, né? A necessidade da integração. Hoje, a gente tem algum exemplo de uma cidade inteligente que funcione em nível internacional, ou mesmo ainda no Brasil? Existem alguns exemplos que o senhor poderia citar para nós? Olha, as grandes capitais europeias, as cidades alemãs de maior porte, Paris, Londres, têm
incorporado aspectos importantes dessa integração. Mas as cidades onde isso acontece, elas partem de um nível de integração da gestão bem acima do nosso, porque a gente tem uma herança histórica Sim. de estruturação setorial muito mais Exatamente. forte do que os nossos silos são blindados. Blindados. Né? Dificilmente vão se integrar, né? Nós temos dificuldade em São Paulo de obter e colocar numa mesma base cadastros confiáveis das concessionárias. Entre outras coisas, porque as concessionárias não confiam umas nas outras, não confiam na prefeitura, não confiam com o que vai ser feito com aquela informação e assim por diante. Uma cidade de país desenvolvido provavelmente desenvolveu todo o seu cadastro em um sistema só, ou já unificou na primeira metade do século passado. Então é muito mais simples, bom, nunca é simples, é muito, parte-se de um patamar muito mais alto no desenvolvimento, na incorporação dessa inteligência à cidade, quando você já tem uma cidade mais integrada, sistemas urbanos mais integrados. Apenas um exemplo para acho que você que está nos assistindo entender bem, e bem dentro daquilo que o professor acabou de colocar. Esses últimos acontecimentos que nós tivemos, recentes, de chuvas torrenciais, de problemas relacionados à Enel, problemas relacionados com falta de energia, quer dizer, é um pouco daquilo que o senhor disse, né? Porque as informações não são compartilhadas para facilitar uma ação, por exemplo, da Enel, da prefeitura, enfim, para tirar o fio lá da árvore que pode eletrocutar uma pessoa. Isso é mais ou menos um exemplo que cabe, né, professor? Sim, o que poderia ser feito no caso desse mini apagão que nós tivemos na cidade, diz respeito exatamente àquele ponto da resiliência. Que o senhor citou. A resiliência é você recompor após um desastre as condições anteriores. E é nesse momento que nós teríamos maior disposição da Enel de conversar com a prefeitura e com os demais atores envolvidos. E fez um pouco de falta. Quer dizer, o problema do que aconteceu não é exatamente de desintegração, não é simplesmente de falta de integração. Acho que há uma responsabilidade maior da concessionária nesse caso, mas ainda mais depois que a prefeitura admitiu a possibilidade de que terceiros façam o manejo arbóreo. Né? Mas, sim, nesse caso nós poderíamos ter uma resposta melhor se a gente tivesse as informações compartilhadas previamente, as estruturas de resposta. Estrutura de resposta, no caso de resiliência, é a palavra-chave. Você sabe que vão acontecer determinadas emergências. A emergência queda de árvores quase todos os anos, isto é, nos anos em que há uma atividade, as chuvas... Uma precipitação maior, né? Tem maior velocidade do vento e tal. No começo da estação chuvosa acontecem 1 ou 2 eventos de queda de centenas de árvores. Porque são as árvores que vieram se comprometendo ao longo daquele ano, que na primeira chuva... Elas vão. Então, é possível você formular uma resposta preparada para esse evento. Tem as ações preventivas, não vamos esquecer delas, mas você sabe que não vai dar conta. A árvore não preenche um requerimento e entrega na subprefeitura dizendo eu estou comprometida este ano e vou cair na primeira chuva, por favor, façam a manutenção. Com certeza. Então, por melhor que seja o processo de diagnóstico, de avaliação
do estado das árvores não vai dar conta, vai haver uma centena de quedas de árvore na primeira chuva. A gente sabe disso, a gente se organiza para dar a resposta. Isso. Esse é o momento que eu considero que seria o ponto-chave, né, professor? O ponto onde é possível avançar hoje, obtendo a cooperação dos silos, dos atores. Para a integração. Isso. Professor, infelizmente nosso tempo é curto, nós ficaríamos aqui conversando um longo tempo a respeito desse conceito que é tão importante, cidades inteligentes. Agradeço muito a sua presença, viu, professor? Eu que agradeço o convite e estou à disposição quando necessário. Tá certo, muito obrigado. Nosso programa chegou ao fim. Agradeço demais a presença do arquiteto e professor da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP, a FAU-USP, Ângelo Filardo. E também tivemos no primeiro bloco a participação do vereador Sansão Pereira, da Comissão de Política Urbana, Metropolitana e Meio Ambiente. Sempre é muito importante saber que você que está nos acompanhando também é muito importante. Por isso eu agradeço a sua companhia. E se você está nos acompanhando pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal e comentar o que achou desse programa. E siga também o nosso perfil no Instagram, @Câmara São Paulo. Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade.